Olá, amigos. Este é o Washington Fora de Horas, em direto desde a área de Washington. Hoje é quinta-feira e é já 3 de setembro de 2020. O ano tem passado rapidamente, apesar de estarmos confinados e muitos de nós já estamos um pouquinho cansados de estarmos em casa. Convosco está Ana Guedes para 30 minutos de informação aqui na Voz da América, em português. Nós vamos ter aqui tópicos de Angola, de Moçambique, vamos também ter aqui as últimas da rixa entre os Estados Unidos e a China, agora relativamente aos diplomatas chineses nos Estados Unidos. Vamos também ter aqui as últimas relativamente ao Covid-19 e muito mais. Portanto, esperamos que entrem em contacto conosco aqui no Washington Fora de Horas, porque nós vamos começar com Moçambique. Vamos estar aqui com notícias de que a África do Sul está pronta a disponibilizar serviços de inteligência militares para ajudar Moçambique a enfrentar a insurgência em Cabo Delgado, mas terá primeiro Moçambique que solicitar essa ajuda, disse a ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana, Naledi Pandor. A segunda ministra, a SADC, pediu a Moçambique que forneça um roteiro sobre a assistência de que poderia necessitar para ser analisado o caminho a seguir. Pandor disse que a África do Sul está pronta a apoiar, seja com inteligência, patrulha costeira ou forças de defesa. Mas, disse ela, devemos ter essa indicação do governo de Moçambique, que é um país soberano. Os ataques em Cabo Delgado, como recordam, começaram em 2017, mas ganharam força e ímpeto este ano, com os insurgentes a ocupar cidade-chave e a forçar a fuga de milhares de pessoas. O surgimento do conflito em Moçambique é uma reversão preocupante da paz que caracteriza a SADC há muitos anos, disse a ministra Pandor. Moçambique tem se engajado com os nossos vários países e todos nós procuramos formas de ajudá-los. Palavras da ministra dos Negócios Estrangeiros sul-africana relativamente à disposição da África do Sul de ajudar Moçambique e também, de alguma forma, da SADC ajudar Moçambique. Moçambique, onde os elementos das Forças de Defesa e Segurança ainda não recebem o subsídio de empenho prometido pelo presidente Filipe Nyusi. A Carta de Moçambique escreve, citando a vice-ministra das Finanças, que o pagamento é refém do instrumento legal para a sua operacionalização. O subsídio foi anunciado pelo presidente Nyusi em junho, numa altura em que várias opiniões apontavam que havia descontentamento entre as forças de defesa que combatem a insurgência em Cabo Delgado e as ações lideradas por um general dissidente da Renamo no centro do país. Vamos agora a Angola. Angola, onde o ministro da Justiça e dos Direitos Humanos, Francisco Queiroz, apelou à cooperação internacional e à contribuição de todos os atores sociais nacionais, portanto angolanos, no combate aos crimes de corrupção, branqueamento de capitais e crime organizado. Francisco Queiroz referiu que essas práticas geram prejuízos enormes à economia, com reflexos negativos na qualidade de vida e no acesso aos bens essenciais por parte da população, sobretudo as mais carenciadas e vulneráveis. Infelizmente, disse ele, muitos continuam a preferir esse caminho, contando muitas vezes com um certo estado de impunidade, alimentado pela fragilidade das instituições de prevenção e repressão dessas condutas, sublinhou o ministro Francisco Queiroz. De referir que o nosso Angola Fala Só desta sexta-feira vai exatamente versar o tema de 3 anos da presidência de João Lourenço. Vamos saber como está o combate à corrupção, que é uma das bandeiras do atual presidente angolano. O nosso convidado vai ser Rafael Marques. Portanto, esperamos que, entretanto, se juntem a nós e nos enviem também os vossos comentários e as vossas perguntas para o nosso convidado, Rafael Marques, que irá responder a questões sobre corrupção e também outras relativamente à presidência de João Lourenço. Portanto, não esqueçam, podem enviá-lo através do Facebook, onde nos encontram através de Voa Português, ou então podem fazê-lo via WhatsApp. E o nosso número é +1 908 652 4584.
E continuamos a falar aqui de Angola. A autoridade migratória angolana diz que não há razão para os jovens do país pedirem um asilo político na Bélgica. Na sequência do encontro com o embaixador belga em Luanda, o diretor de Serviço de Migração e Estrangeiros de Angola disse que na situação atual do país não se justifica que os jovens estejam a pedir asilo político à Bélgica. Igualmente, o comissário João Dias disse que não há razão para a subida de requisições do Estatuto de Refugiados naquele país europeu por parte de angolanos. O comissário disse à Angola que os requerentes de asilo político e Estatuto de Refugiados evocam situações em Angola que Angola viveu, aliás, antes de haver paz, em 1992, quando foi celebrado o acordo. Os novos pedidos, disse ainda o comissário Dias, denigrem a imagem de Angola. Ora, aqui fica perguntas para os nossos amigos internautas. O que acham da governação do presidente João Lourenço? É um tópico do nosso Angola Fala Só desta semana, que vai ser gravado dentro de algumas horas, como sabem, devido à pandemia do coronavírus, não nos é possível estar nas instalações físicas da Voz da América, portanto, fazemos o trabalho a partir das nossas casas e, como tal, temos que gravar o programa Angola Fala Só. Todavia, está aberto às vossas perguntas. Não esqueçam, vamos falar 3 anos de presidência de João Lourenço e também o combate à corrupção. Há vários casos a correr nos tribunais, há várias investigações, portanto, gostaríamos de saber o que é que querem perguntar ao nosso convidado, Rafael Marques de Moraes. Portanto, aqui fica, não esqueça, Facebook ou WhatsApp, mais 908-652-4584. E vamos regressar a Moçambique, onde a Cruz Vermelha abriu o maior centro de tratamento em Pemba, pensando nos deslocados da insurgência, para lidar com questões do Covid-19. Os deslocados da insurgência de Cabo Delgado podem sim ser tratados agora ao Covid-19 no centro 10º Congresso. É o maior do país, abriu ontem em Pemba. Aquela cidade é tida como de maior risco para o Covid-19, em virtude de albergar milhares de deslocados que fogem de ataques de insurgentes nos distritos mais a norte da província de Cabo Delgado. Basílio de Moelos, que é o chefe do Departamento de Planificação na Direção Provincial de Saúde, disse que o centro é importante por Cabo Delgado ter uma maior concentração de população particularmente exposta ao risco de contaminação. Grande parte desses deslocados é acolhida por familiares sem muitas condições sanitárias e o distanciamento social é um grande desafio, como devem entender. Uma nota do Comitê Internacional da Cruz Vermelha diz que o novo centro, com capacidade para 200 doentes, foi construído em parceria com a Organização Mundial de Saúde e também Unicef, e poderá ser aumentada a sua capacidade para 400 camas ou 400 doentes. Entretanto, na cidade moçambicana de Nampula, um cidadão de 38 anos adaptou a sua bicicleta para servir de transporte e ganhar a vida depois que ficou desempregado, entre outras coisas, como percebem, devido ao Covid-19. Diante do desemprego, inovar foi o pensamento de Juma Esmela, residente na cidade de Nampula, que decidiu adaptar a sua bicicleta para fazer táxi. Juma diz que com o dinheiro que ganha da atividade, consegue sustentar a família. Esmela apela para que as pessoas não fiquem paradas por falta de emprego. Segundo ele, é necessário encontrar oportunidades diante da crise. Eu formei C4, depois levei até na oficina do meu irmão, começou a manter, solta lá aqui. Mas formar foi eu pessoalmente. Sim. Comecei em junho até agosto. Por ficar assim, sem fazer nada tanto tempo, não sei o que lá, eu pensei para fazer essa minha bicicleta, estar a caminhar com ele, pelo menos. Trabalhava numa empresa de construção aí. Então, quando faliu aquela empresa, fiquei sem nada, sem emprego. Então, dali, quando comprei essa bicicleta aqui, pensei em fazer de outra maneira, dessa maneira aqui assim, para pelo menos trabalhar qualquer coisa. O homem não pode ficar parado, tem que arranjar outra alternativa.
Dinampula para a Voz da América, Dina Sualen. E depois desta reportagem deste jovem que decidiu meter mãos ao trabalho e à vida e arranjar uma forma de ganhar dinheiro depois de ficar desempregado, vamos a Cabo Verde, onde se está em debate o reinício das aulas. O Ministério da Educação garante que está a criar as melhores condições para que o novo ano letivo possa arrancar no dia 1 de outubro sem grandes sobressaltos e em segurança sanitária. Para o efeito, introduziu algumas alterações, nomeadamente foi reduzido o tempo das aulas, o número de alunos por turmas e também foi introduzida a alternância nos dias de ida às aulas presenciais. Segundo a Diretora Nacional da Educação, Leonora Monteiro, o Ministério está a preparar a abertura com muita responsabilidade, trabalhando em estreita sintonia com as autoridades sanitárias, por isso pediu a colaboração dos pais encarregados de educação. No entanto, este anúncio do retorno às escolas está a gerar fortes debates nas redes sociais, com muitos pais encarregados de educação a colocarem dúvidas sobre a existência de condições reais para o arranque do ano letivo. Eles receiam a propagação do vírus nas escolas. Vamos reportar de Cabo Verde na nossa emissão de rádio, em que vamos também aqui ouvir o que é que pensa o Sindicato dos Professores. Agora aqui para os Estados Unidos, onde o candidato presidencial democrata Joe Biden está hoje em Kenosha, no estado do Wisconsin, onde vai realizar uma reunião com a comunidade. A campanha de Biden disse que o objetivo da visita à cidade e das negociações com os 100 mil residentes nas margens do Lago Michigan é reunir os americanos para curar e enfrentar os desafios que enfrentamos. Palavras de campanha de Biden. A visita de Joe Biden ocorre 2 dias depois, recordam-se, de que o presidente Donald Trump esteve também em Kenosha, visitou a cidade e esteve numa rua em que os prédios estavam danificados ou destruídos devido aos protestos provocados pelos disparos de um polícia branco contra as costas de um negro quando o tentava prender. As visitas ressaltam ou dão ênfase a como Biden e Trump tentam tirar vantagem política na delicada discussão aqui nos Estados Unidos sobre questões raciais e tratamento policial de minorias. Os mais recentes protestos, recordam-se, começaram quando George Floyd, o negro americano, morreu em finais de maio, enquanto se encontrava sob custódia policial em Minneapolis, no estado de Minnesota, e os protestos espalharam-se depois, alimentados por incidentes semelhantes que ocorreram depois da morte de Floyd. Donald Trump marcou a sua visita a Kenosha com apoio vocal à aplicação da lei e também à polícia. Biden, o candidato democrata, que se opôs a Trump, ou que se vai opor a Trump nas eleições de 3 de novembro, criticou o líder americano por não condenar toda a violência política de esquerda ou direita, ao mesmo tempo que se recusa a criticar um vigilante adolescente acusado de matar 2 pessoas e ferir outra durante protestos em Kenosha. Agora, a China. Agora, mais um problema que está criado entre os Estados Unidos e a China, e já vamos ver porquê. A China disse que vai responder de forma adequada e necessária às novas restrições do Departamento de Estado americano aos seus enviados aos Estados Unidos, portanto, aos seus diplomatas, isto segundo o Ministério das Relações Exteriores, que deu hoje uma conferência de imprensa. O secretário de Estado americano, Mike Pompeo, introduziu ontem as restrições, incluindo a obrigação dos diplomatas chineses pedirem aprovação prévia para visitarem universidades ou para se reunirem com autoridades locais. Pompeo disse que as medidas são um contraponto aos controles que são estabelecidos ou que foram estabelecidos há muito tempo para os diplomatas americanos que se encontram na China. Os enviados americanos, recorde-se, precisam de pedir a permissão às autoridades chinesas para se reunirem com oficiais, realizar atividades de divulgação ou mesmo visitar universidades chinesas. Um porta-voz da Embaixada dos Estados Unidos em Pequim disse que a permissão é rotineiramente negada ou cancelada ao último minuto.
Os dois países estão envolvidos numa luta sobre comércio, segurança e tecnologia, enquanto as relações foram ainda mais envenenadas pelo coronavírus e questões de direitos em Hong Kong e também questões de direitos da minoria uigur na cidade de Xinjiang. As diretrizes americanas são parte da campanha do governo Trump contra supostas operações de influência chinesa e atividade de espionagem. O Departamento de Estado disse que também tomará medidas para ajudar a garantir que todas as contas da embaixada chinesa e das redes sociais consulares são devidamente identificadas. Portanto, aqui mais um espinho no relacionamento bilateral entre os Estados Unidos e a China. Aliás, de referir que o endurecimento da posição americana relativamente à China é também parte da plataforma e da campanha do presidente Donald Trump. Vamos à Bulgária, onde a situação está delicada. Na Bulgária, os confrontos continuaram pela noite dentro em Sófia, a capital, em um dos maiores protestos até agora realizados ali naquele país. Há 2 meses que existem manifestações em que é pedido a renúncia do primeiro-ministro Boiko Borisov. Atenção, aumentou nas últimas horas, depois de alguns manifestantes atirarem fogo de artifício e pequenas bombas contra a polícia. Os líderes do protesto apelaram a uma manifestação pacífica e disseram que provocadores atacaram a polícia. A polícia, entretanto, anunciou que prendeu 126 pessoas depois de ter sido alvo de ovos, maçãs e também lixo. Autoridades de saúde disseram que cerca de 45 pessoas, incluindo polícias, foram tratados em vários hospitais. A manifestação, aliás, esta última, ocorreu na primeira sessão do Parlamento após as férias de verão, que são imagens que nós estamos a ver em frente ao Parlamento em Sófia. Os manifestantes chamaram a manifestação do Grande Levante Nacional em resposta ao plano do governo para uma nova Constituição. Os manifestantes vêm bloqueando estradas e realizando protestos diários na capital Sófia e em outras cidades, isto há quase 2 meses, como já dissemos, pressionando a renúncia do primeiro-ministro Borisov e também do promotor-chefe Ivan Geshev, isto por causa das suas ligações com oligarcas. Borisov já admitiu vários ministros-chave e recentemente propôs mesmo a adoção de uma nova Constituição, mas os manifestantes rejeitaram essas medidas. E antes de passarmos ao próximo tema, em que vamos falar aqui da questão da OMS, da China e dos Estados Unidos, de referir que temos connosco o Eudínio Lu, temos também connosco Domingos Miguel Beni, que nos envia o seu número de telefone, quer participar, ele está em Malange. Domingos, agradecíamos que enviasse a sua pergunta ou o seu comentário através do Facebook da Voz da América ou através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584, se quer participar nesta conversa sobre corrupção e 3 anos de presidência de João Lourenço, isto é Angola. O nosso Angola Fala Só, como sabem, tem sido gravado no dia anterior à sua transmissão, uma vez que nós estamos a trabalhar de casa, estamos em teletrabalho e não nos é possível ter este programa ao vivo. Portanto, Domingos Miguel Ben e todos os outros, não esqueçam, enviem-nos as vossas perguntas, têm para já 2 horas até ao programa ser gravado com o Rafael Marques. Temos também connosco Domingos Julai, diz está em Maputo, hoje está calmo, céu totalmente limpo e boa audição. Preocupados com a situação de insurgentes em Cabo Delgado e a zona centro do país. Aliás, Domingos, uma preocupação, creio eu, de todos os moçambicanos e não só, de todos os outros irmãos africanos. Temos também connosco o Godinho Salvador Piale, diz boa tarde, diz que gosta muito, espero que gosta muito do nosso programa e continua a gostar, como ele, todos os nossos outros internautas, e diz que tem o sonho de ser jornalista, ele está em Pemba. Olha, para já, começa por nos dizer como é que está a situação em Pemba. Há muitos deslocados, há muitos refugiados de outras localidades em Cabo Delgado que estão em Pemba. Portanto, diga-nos como é que está a situação
e quem sabe, uma forma de começar no jornalismo. Temos também a Ailton Correia, que diz: bom dia, ele está a assistir à Voz da América ao vivo, ele vive na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, no sul do Brasil. E temos também connosco, há muito tempo que eu já não vi este nome, Mamad Iqbal Daoud, está em Quelimane, Moçambique. Como é que está a vida em Quelimane? Como é que está a vida nas vossas cidades? Digam-nos. Vamos, entretanto, então, falar aqui de questões da OMS, Estados Unidos e China. Isto porque responsáveis da administração americana dizem que Washington pode voltar a considerar entrar na OMS se a agência da ONU concluir reformas e se houver independência face ao Partido Comunista Chinês. A saída dos Estados Unidos da OMS, como recordam, foi anunciada no passado mês de julho e deverá entrar em vigor até 6 de julho de 2021. A decisão de regressar à OMS caberá apenas ao presidente Donald Trump, apesar dele ter deixado claro que não vai reconsiderar a saída dos Estados Unidos da OMS no próximo ano. Os Estados Unidos informaram, entretanto, à OMS que vão redirecionar 62 milhões de dólares que ainda deveriam pagar à agência este ano para operações das Nações Unidas. Os Estados Unidos dizem estar a tentar identificar parceiros alternativos internacionais para o trabalho de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças em todo o mundo. Donald Trump continua a culpar a China pela pandemia do Covid-19, que já matou pelo menos 857 mil pessoas e infectou também mais de 25 milhões em todo o mundo. Os Estados Unidos são o país com mais mortos, quase 185 mil, tem também o maior número de infecções confirmadas, mais de 6 milhões. Entre os países africanos lusófonos, Moçambique registra 4.117 casos, 25 óbitos, Cabo Verde tem 4.048 casos e 41 mortes, Angola tem 2.777 casos e 112 vítimas mortais. A seguir vem a Guiné-Bissau com 2.245 infecções, 38 mortos. São Tomé e Príncipe tem 896 casos e 15 mortos. O Brasil é o segundo país do mundo com mais mortes e mais casos de contágio por novo coronavírus, sendo apenas superado pelos Estados Unidos e estando quase a ser ultrapassado também pela Índia. O Brasil ultrapassou, entretanto, esta quinta-feira a barreira dos 4 milhões de infectados, estando com quase 124 mortes. O diretor do CDC África disse que a taxa de novos casos confirmados de coronavírus em África caiu novamente em 14% em relação à semana anterior. Nkago Song rejeita a ideia de uma pandemia oculta no continente e diz que os testes melhoraram significativamente, quero dizer, em 54 países da África, e cerca de 1% da população de 1,3 bilhões já foi testada para o vírus. Na África do Sul, os trabalhadores de saúde sul-africanos protestaram esta quinta-feira em Pretória contra os baixos salários e também a falta de equipamento adequado, embora a África do Sul tenha visto uma queda nos casos e fatalidades confirmados de Covid-19 recentemente. É o quinto país com mais infecções no mundo. Cerca de 24 mil profissionais de saúde contraíram o coronavírus na África do Sul, 181 dos quais morreram desde que a pandemia atingiu o país em março, isto segundo o Ministro da Saúde. O Ministro, entretanto, advertiu que iria agir contra todos os administradores hospitalares que não garantam a segurança no trabalho. Por outro lado, o orçamento multibilionário da África do Sul para o combate ao coronavírus, 8,7 bilhões de dólares, está marcado por níveis assustadores de corrupção, fraude e preços inflacionados, disse o auditor-geral Kimi Makweto. Como parte de uma campanha para limpar o governo, o presidente Cyril Ramaphosa instruiu Makweto a examinar o desempenho de fundos destinados ao alívio da pandemia em junho. A decisão ocorreu após a indignação pública com as revelações que as empresas politicamente conectadas receberam contratos para fornecer equipamentos de proteção individuais. Em resposta ao relatório, o Ministro do Trabalho disse que 38 processos criminais foram abertos.
O Tribunal Penal Internacional condenou as sanções económicas sem precedentes inaceitáveis impostas pelos Estados Unidos contra a principal procuradora Fatou Bensouda, que quer uma investigação de crimes de guerra no Afeganistão. O tribunal afirmou que a medida era um ataque sério contra o Estado de Direito. O secretário de Estado americano Mike Pompeo impôs sanções a Bensouda e outro alto funcionário do tribunal, depois que as proibições de vistos anteriores a Bensouda e outros não conseguiram impedir a investigação de crimes de guerra do tribunal a militares dos Estados Unidos no Afeganistão. Os Estados Unidos, entretanto, suspenderam parte da ajuda financeira à Etiópia, citando falta de progresso nas negociações com o Sudão e o Egito sobre uma enorme barragem no rio Nilo. Washington está cada vez mais preocupado com a disputa sobre a decisão etíope de continuar a encher o reservatório que os dois países ajudantes, portanto, o Sudão e o Egito, dizem que ameaça o abastecimento de água, isto segundo o Departamento de Estado. E vamos aqui para as nossas redes sociais. Não esqueça, a Voz da América está no Twitter, Instagram, estamos também no YouTube, no Facebook e não esqueça, temos também o nosso site www.voaportugues.com. No Twitter, além das tricas políticas, está trending o anúncio de Dwayne The Rock Johnson. O ator disse que ele e a família, mulher e duas meninas de 4 e 2 anos, testaram positivo para a Covid-19. The Rock diz que está a ser um grande desafio passar por isto e que, embora as duas filhas tenham sintomas leves, com ele e com a mulher está a ser uma história bem diferente. The Rock diz que acredita ter contraído Covid-19 através de um amigo próximo da família. No Facebook, Selena Gomez acaba de lançar Ice Cream com o grupo sul-coreano Blackpink. É uma música que já é um sucesso, mas as conquistas de Selena não se limitam à música. Ela acaba de anunciar também que está disponível a sua linha de maquiagem Rare Beauty, beleza rara, com a marca de cosméticos Sephora. Selena Gomez publicou mesmo um vídeo a usar os seus produtos. Mais de 83 mil fãs reagiram e mais de 400 mil viram o vídeo. Quanto mais não seja para aprendermos a fazer maquilhagem como a Selena Gomez faz. No Instagram, quem está a lançar uma novidade é Cristiano Ronaldo. Ele é o trending do Instagram hoje, depois de ter publicado um vídeo a anunciar o seu CR7 Game On, a nova fragrância do jogador de futebol da Juventus. Cristiano conseguiu quase 2 milhões de visualizações em apenas 3 horas nesta plataforma Instagram. No YouTube, o novo trending na música pertence hoje a Young Boy Never Broke Again. Ele tem 2 videoclipes na plataforma com Snoop Dogg e Murder Business, que são, segundo o YouTube, os vídeos de música trending hoje com um total combinado de mais de 10 milhões de visualizações. No website da Voz da América, www.voaportugues.com, não quero mais recordar, os artigos estão a chamar a atenção dos nossos internautas. A África do Sul está pronta para ajudar a combater a insurgência em Moçambique, se solicitado, diz Ministra dos Negócios Estrangeiros, Naledi Pandor. Angola, fundos de combate à seca foram desviados e Tyler Perry, de muito pobre a muito rico. E não esqueçam, Angola fala só. Esta semana temos convidado o jornalista de investigação Rafael Marques. Tema em análise: 3 anos de governação de João Lourenço e também os seus esforços de combate à corrupção. Lembramos que, devido ao coronavírus, o programa é gravado. Portanto, se tiver alguma pergunta, algum comentário para o Rafael Marques, não se esqueçam, enviem-nos através do Facebook, ou nos encontra através do Voa Português, como sabem, ou através do nosso número do WhatsApp, que é +1 908 652 4584. Portanto, aqui estamos à vossa disposição. Não esqueçam, todos os dias, segunda a sexta, portanto, os chamados dias úteis, não é? Ao fim de semana nós descansamos. De segunda a sexta temos 30 minutos de informação, é Washington Fora de Horas, em que vos trazemos as últimas informações do mundo, de África e, acima de tudo, da África lusófona. Se tiver alguma informação, envie-nos via WhatsApp. Não esqueça, se tiver alguma imagem da sua cidade, se tiver algum pequeno vídeo, envie-nos, desde que seja da sua autoria, claro, sobre a sua cidade, envie-os. Nós teremos todo o gosto em passar aqui no Washington Fora de Horas e nas nossas plataformas sociais. Desde já, Ana Guedes despede-se. Vou voltar para a semana. Amanhã terão convosco o João Santa Rita. Até lá.
votos de um bom fim de dia de quinta-feira, para aqueles que estão a aproximar do fim de dia, ou votos de um bom dia ainda de quinta-feira, para aqueles que estão connosco mais no nosso horário, no nosso fuso horário. Ana Guedes despede-se com um abraço, amigos. Bye, bye.